que é o name? Para que serve? E por que se chama assim? Por aqui é traduzido geralmente como storyboard. Name é o projeto do seu mangá, o esqueleto, por assim dizer. E também disse que a qualidade de um mangá é determinada pelo name. E isso está no site do Clip Studio. Então, no Japão, antes de um mangá ser publicado por uma editora, há reuniões entre um editor e os autores. Isso para planejar a obra antes dela ser publicada. E o name é como se fosse um thumbnail, um layout das páginas do mangá. Um rascunho bem simples mesmo, incluindo diálogos e balões. Isso é importante, tem que ter diálogo e balão. Para ajudar o editor a visualizar as cenas para aprovação. Porque eles precisam ver como é que vai ficar o resultado final o mais rápido possível, já que a produção lá é muito ligeira. Esse é o momento de fazer correção. E, frequentemente, o name é considerado a parte mais difícil da produção de mangá, dizem editores de mangá. É onde a narrativa, a parte vital do mangá, é definida. Então, os autores dão duro para fazer a melhor narrativa possível para atrair o interesse do público. Aqui temos, inclusive, um exemplo do name de Tsukasa Hojo, de City Hunter, em que depois a gente pode ver o resultado final. E como o que está no name já define o que vai aparecer para os leitores depois. Tem muitos autores que, inclusive, perdem muito tempo construindo o name para garantir que a narrativa esteja da melhor forma possível. Porque isso é o que vai conquistar a galera. O name, ele não precisa ser bem desenhado. Apenas ser claro. Aqui tem exemplos de names do autor de Love Hina, Ken Akamatsu. Ele conta que eles são minúsculos. Ele pega um papel B4 e dobra o meio 3 vezes. E aí, esse é o tamanho de uma página do seu name. Ele faz, basicamente, páginas bem pequenas e names, ó, bem rabiscados e com os personagens, basicamente, quase boneco de palito. O importante é poder entender o que está acontecendo e o que está sendo dito. Olha como os balões, eles são preenchidos para se ter uma noção de como eles vão influenciar no resultado final, porque balão influencia muito na narrativa, em noção de tempo, em impacto da cena e por aí vai. Então são muito importantes. Mas Izu, e quando se tem um roteirista e um desenhista trabalhando juntos? O roteirista ele tem que fazer um name, ou ele só escreve? Então, o roteirista, apesar de ele ter essa denominação, não necessariamente ele faz um roteiro escrito lá no Japão. Aqui a gente tem um exemplo do storyboard ou name, né, de Tsugumi Ohba, de Death Note. Então, o roteirista, ele pode escrever? Pode. Assim como afirmou o Hagimoto Sensei, de Mangaka da Favela. Ele disse que tem sim trabalho para quem quer apenas escrever, porém, as oportunidades para quem desenha o name são muito maiores do que quem escreve. Provavelmente, isso é muito mais valorizado por conta do tempo que eles precisam ter para produzir. Fazer diretamente o name é muito mais prático para a produção. Aqui, como eu disse, estão vendo o name de Tsugumi Ohba, que é roteirista tanto de Bakuman quanto de Death Note. E Tsugumi Ohba falou que após definir o rumo do capítulo com o editor, vai direto pensar no name. Não tem parte escrita nenhuma. Então, varia, na verdade, de escritor para escritor. Aí, depois que o name do roteirista passa por uma revisão com o editor, os desenhos são enviados para o desenhista, e aí sim ele faz o próprio name baseado no que foi recebido. Aqui, a gente vê o exemplo do name de Tsugumi Ohba e o name de Takeshi Obata, o desenhista. E podemos comparar como certas mudanças são feitas por conta da experiência em narrativa visual que o desenhista tem. E aí ele faz as adaptações necessárias. Novamente, isso ocorre por causa de tempo. Se o capítulo precisa ser escrito primeiro, o processo intenso de produção pode atrasar. Temos o exemplo de Akira Toriyama. Akira Toriyama, ele tem esse processo aqui sugerido no livro sobre fazer mangá. Ele recomenda usar tópicos para organizar as ideias, ou trechos resumidos do que vai acontecer no capítulo.
Aqui, o Toriyama sugere você pegar cada número de página e escrever o acontecimento referente a esse número de página. Isso ajuda você a não se perder no que vai rolar de conteúdo em cada uma das páginas. Só depois do Name receber todas as aprovações que o autor pode aí sim seguir em frente com a finalização. Mas afinal, por que Name se chama Name? Em um artigo do Silent Manga Audition, é dito que a hipótese mais adequada remonta a mais de 50 anos atrás. No Japão, qualquer forma de texto impresso era chamada de name, no jargão da indústria gráfica, incluindo os diálogos que aparecem nos balões de fala, tipo nessa página aqui. Talvez não fique tão claro? Temos outra imagem aqui para demonstrar. Quando não havia meios digitais, as palavras eram impressas e coladas na página. Essas letras impressas e coladas são chamadas de names. A arte finalizada era passada para os tipógrafos, mas com a produção tão corrida, não tinha tempo suficiente de mandar a página completa. Os profissionais precisavam começar a trabalhar no name antes que a página fosse finalizada. Sem o meio digital, todos os diálogos tinham que ser impressos pelo meio tipográfico. E isso leva muito tempo, porque se você imaginar que a língua japonesa usa dezenas de milhares de letras, isso é realmente um processo muito trabalhoso. Então, antes de começar a arte final, o editor ele passava para os tipógrafos um rascunho do layout do painel. Já podem imaginar o que é esse rascunho, né? Esse rascunho se assemelhava à arte final, e o processo então ficou conhecido como preparando o name. E aí, eventualmente, começaram a chamar o próprio layout rascunhado da página de name no mangá. E essa é a origem mais aceita. Então, agora que você já sabe de tudo isso, planeje bem as suas páginas antes de finalizá-las. É recomendável você fazer os names de todas as páginas do capítulo antes de você seguir em frente e começar a finalizar. Preste atenção no fluxo da leitura do capítulo como um todo, e não nas páginas separadamente, porque a fluidez e a fácil compreensão são a prioridade.